Amém? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 16. De sua plenitude. Essa palavra quer dizer abundância. De sua abundância. De sua grandeza. Da sua excelência. Está escrito: todos nós recebemos graça sobre graça. Fale assim comigo: eu recebo. Palavra de Deus, isso não é brincadeira não, tá bom? Efésios 3, 17 a 19. Isso é um culto que o meu apelo para você seria um caderno e uma caneta na mão. Seria um apelo. Seria você anotar. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Quantos confiam em Deus aqui? Mas olha que coisa interessante. Quanto mais essa confiança, Cristo habitará no seu coração, vai tomando conta de todo o seu ser. Amém, irmãos? Olha, todo o seu ser tomado, né? Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Alguém pode dizer amém? Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 3. Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Me ajude, por favor, curva a cabeça, comece a buscar o Senhor, comece a orar pela palavra, clamar pela palavra, onde você estiver agora também pela internet, você que está aqui, levante um clamor para que a palavra seja revelada, que o Senhor alcance aqui corações. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui. Senhor, o Senhor sabe que longe de nós vir aqui para cumprir um ritual, longe do nosso coração, nem passou no nosso coração isso. Longe de nós vir aqui por causa de uma obrigação religiosa. Senhor, não passou no nosso coração, mas há uma necessidade em nós estar aqui. Nós viemos, ó Deus, por uma necessidade de estar na Tua presença, de estar em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a Tua palavra. Agora pedimos, fala conosco. Nos dá a palavra, Senhor, para sairmos desse lugar aqui fortalecidos, acrescentados
desenvolvidos pela palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Gente, é uma série, uma sequência de palavra. A mensagem aqui é como ter mais, ser mais, viver mais. E viver não é prolongar dias, mas é viver intenso, viver memórias. Pergunta a pessoa do lado: você tem memórias? Você lembra de coisas? Triste quando uma pessoa não tem memórias, ela não lembra de nada, ela não, olhando para trás, parece que é um livro em branco. É muito triste, por favor, queria que você ouvisse isso, muito triste, alguém que passa a vida toda, copiando mapa. Quem lembra disso? Como chama aquele papel que colocava em cima, transparente? Seda. Por que eu pensei celofane? Tem nada a ver? É plástico. Seda. Põe o papel em cima do mapa, ainda errava. Em cima assim, colocava a mão, prendia e vinha. Não, que coisa horrorosa, passar a vida inteira copiando o mapa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você foi criado para fazer mapas históricos, mapas espirituais, mapas familiares, em nome de Jesus. Desenvolver algo, viver uma vida tão intensa que será lembrada. Alguém acredita nisso ou não? Como ter mais, ser mais e viver mais. Gente, eu sei pouco mesmo sobre agricultura. Pouco, eu não seria o expert. Criação de animal, então, eu estou apanhando as galinhas ali. Nós vamos trazer os patos, as galinhas para cá, eu estou apanhando ali dos bichos lá. Mas eu fico maravilhado das técnicas que existem. Alguém gosta aqui de plantar alguma coisa, criar alguma coisa? Vocês concretam tudo? Nem uma graminha? As técnicas que existem hoje, e por causa dessa técnica que tem hoje, a mesma árvore dá mais frutos que a outra, e fruto de uma qualidade assim altíssima. A mesma coisa na criação de animais, que eu não sei nada disso, não sei, mas a técnica do espaço físico, do pasto, da alimentação, e é algo maravilhoso saber que isso influencia na qualidade, no crescimento, no desenvolvimento de um animal, de uma agricultura, de uma plantação, porque alguém aprendeu algo, então aquilo que seria normal, não é normal mais, é extraordinário. Aquilo que daria 10, está dando 20, porque alguém aprendeu. E eu queria então nessa série estudar isso aqui com você, como ter mais, ser mais, viver mais. Eu fui impactado demais no sertão, nessa viagem do sertão. Deus falou muito comigo lá. Deus respondeu a um choro meu. Deus me deu uma explicação lá no sertão muito forte sobre acontecimentos recentes da minha vida, algumas perdas que eu tive, algumas coisas que aconteceram comigo lá, mas Deus me impactou lá de uma maneira assim muito forte. Essa série nasceu no meu coração lá no sertão, que Deus falava comigo lá, me respondendo algumas dúvidas, porque eu perdi. E aí ao mesmo tempo eu notei que eu ganhei muito,
tudo melhorou, mas ao mesmo tempo eu perguntava, mas por que eu perdi e por que eu ganhei? O que aconteceu? O que foi isso com a minha vida? Para entender processos, né? E lá no sertão Deus falou muito comigo. Preste atenção, tem alguém acordado? Diga amém. Preste atenção, Petrolina é o maior polo de produção de frutas do Brasil, maior exportador de frutas. As fazendas lá em Petrolina são gigantescas, não é brincadeira não. Você vai andando na estrada, aonde eles conseguem tirar água do Rio São Francisco, as fazendas são assustadoras, o tamanho das fazendas, a qualidade das frutas. Gente, o dia que você puder comer uma uva, é a coisa mais incrível que tem. Uma uva que tem lá pequenininha, sem semente, é um negócio assim surreal, como é gostosa essa uva. E tem uma árvore lá, que você vai andando na estrada, e são milhares, sem exagero nenhum. Alguém já esteve em Petrolina aqui, fora o pessoal que vai no sertão? Ah, você já esteve. É maravilhoso. Você vai andando na estrada, tem uma árvore lá, baixinha, ela é baixinha, essa árvore. Mas, gente, são milhares disso, assim, é um negócio assustador. E cheia de fruto, os galhos não aguentam. Mas tem muito fruto. Ela é carregada. Agora, gente, não é uma, duas, três, não, é um negócio assustador. A quantidade dessa árvore, baixinha, assim, pé de manga. Aí a gente falou, mas como assim pé de manga? A gente conhece pé de manga, né? Mas olha que coisa interessante, os engenheiros descobriram algo, que ela podada, cortada, quanto menor ela for, mais manga ela dá. Gente, não é brincadeira não, os galhos envergam o chão de tanta manga. E não é, eu não entendo nada de manga, não gosto de manga. Uma das poucas coisas que eu não gosto, manga. Como é que é? Coração de boi, não é? Não tem uma manga assim? Coração de boi, manga rosa, isso é fruta, isso é música. Não conheço nada, né? Mas a árvore pequenininha, os galhos dela se empendem assim, ó, tanta manga. E a explicação é essa: eles cortam ela, podam ela, mas podam ela, ferem ela, ela fica daquele tamanho, e por causa desse tamanho dela que ela dá muito fruto. Gente, você não imagina como Deus falou comigo, que muitas vezes você quer ser grande e dá pouco fruto, é melhor ser pequeno. Então é melhor diminuir para que ele cresça. Você fala amém, em mim doeu. Não importa que ele cresça, que eu diminua. Quem quiser ser o maior, seja o menor. O duro, Deus tem que tirar coisa de você para te ensinar isso. Que o que Ele quer de você é que você dê frutos. Ele não quer que você seja grande. Quem ouviu isso? Ele quer que você dê frutos. Essa série nasceu no meu coração lá no sertão, Deus falando comigo, como ter mais, ser mais e viver mais. Uau, você tem que ser menor. Eu acredito que esses textos que eu acabei de ler para você, esses 3 textos, por causa da palavra plenitude,
que quer dizer estar inteiro, completo, cheio, abundante, grandeza, excelência, algo mais. Sempre tem algo mais. Fala para a pessoa do lado assim: sempre na sua vida terá algo mais. Eu acredito que nós podemos viver, ter, ser todas estas coisas. É possível, se você buscar isso no Senhor. Você pode repetir comigo? Diga assim: Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. Então eu queria estudar com você aqui, por isso que eu falo sobre anotação, porque eu queria desenvolver isso como se fosse um estudo para você guardar isso. Essa palavra, ela não pode ser como uma gelatina. Quem gosta de gelatina? Gelatina é um negócio interessante, né? Gelatina de morango é maravilhosa. Só que você come. Já viu quando a pessoa fala assim: nossa, gostosa gelatina e tal, mas já, ela mesma esquece como é que é, porque já foi embora. Parece que não ficou nada, né? Nem suja o dente. Eu queria estudar com você. Vamos ver como ter mais, ser mais e viver mais. Vamos lá. Gente, olhe para cá assim. Você precisa entender que é um processo de Deus. Eu estou aqui como um profeta falando na sua vida. Deus tem mais para você. Mas não é uma campanha de vitória. Não estou fazendo campanha aqui. Não é uma campanha de 7 semanas para ter mais. Esquece isso, por favor. Por favor. Eu queria falar de um processo, de um tratar de Deus, de um trabalhar de Deus na nossa vida, que fere a gente, fere, bate, mas produz uma vida que vale a pena. Produz algo que não há em outro lugar, não há em outro modo de vida a não ser nele. E que esse Cristo vá habitando em você cada vez mais e revelando o amor dele, que é grande demais para ser compreendido, e que você vai experimentando esse ter em abundância em Deus. Fale assim comigo: o Senhor, bem, toda a igreja, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa abundância em meio a situações tão adversas, mas Cristo em mim, o trabalhar dele em mim, não haverá falta. Por isso que lá em Isaías ele vai falando, o profeta diz assim: e você será como um jardim bem regado, cuidado, cujo manancial nunca falta água, em lugares secos, aleluia, haverá uma fonte. Quem recebe isso? Uma fonte inesgotável, uma fonte inesgotável, um dia após o outro, um dia após o outro. Só que, por favor, vira a chavinha na sua mente, porque talvez nós somos condicionados a um receber, sabe? Olha, venham, uma campanha de tantos dias e você vai receber. Não é isso. Não, a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é um processo. Trabalhar de Deus na nossa vida, por favor, é uma rendição. Eu estou chamando a igreja a um pastoreio de rendição, de deixar Deus trabalhar. O meu apelo para você hoje pela palavra: deixa Deus continuar trabalhando na sua vida, porque Ele quer mais de você, Ele quer mais da sua vida. A sua história vai longe. Ó, Deus me levar lá no sertão para falar alto comigo, e respondeu meu choro, Senhor, por quê? Mesmo experimentando mais e mais e tudo tal, mas por quê, Senhor? E aí ele me mostrou um pé de manga.
E eu falei, meu Deus, eu seria um pé de manga alto pra caramba e teria 10 mangas. 10 mangas. E ele falou, vou tirar algumas coisas de você, vou diminuir você, porque eu quero em você não é que você seja grande, eu quero que você dê frutos. Não é possível que alguém queira trocar isso. Eu falo, Senhor, eu quero é dar frutos, eu não quero ser grande, eu quero é dar frutos. Eu quero dar frutos. Amém? Primeira coisa, não fiquem bravos comigo. Quando Paulo fala assim, o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, né? Primeira coisa, Deus tem que corrigir você. Você pode falar isso para alguém sério assim? Deus tem que corrigir você. Jó capítulo 5, versículo 17 e 18. Isso é um trabalhar de Deus. Isso é um trabalhar de Deus. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Eu estava pregando num lugar, um grupo de pessoas, e eu fui falar sobre estar rendido a Deus, e eu fui mostrar que estar submisso, rendido a Deus, é como se Deus pegasse você e fosse envergando você. E no momento que eu falava, uma mulher falou para mim, para, porque eu já estou sentindo a dor. Porque é assim mesmo, é um quebrar, é um envergar. Deus tem que fazer isso conosco, irmãos. Puxa, eu queria pastorear você pregando isso, ensinando isso. Deus tem que corrigir essa igreja. Deus tem que corrigir esse púlpito. Deus tem que corrigir esse louvor. Deus tem que corrigir, irmãos, porque nós queremos mais do Senhor, um trabalhar de Deus na nossa vida. E como é feliz alguém que Deus corrige. Quantos querem ser felizes aqui? Deixa Deus te corrigir. Aliás, pede para Ele, pede para o Senhor, corrija a minha vida. Você vai ser feliz. Alguém diga amém. Feliz, bem-aventurado, feliz. E olha, por favor, não é uma felicidade passageira, não, é uma felicidade eterna. Eu estou explicando para você porque a sua noite de choro está prolongada demais. Tem alegria pela manhã, mas demora muito para vir, porque Deus quer corrigir você e você não deixa. Clame por isso. Na sua noite de choro, clame, corrija a minha vida, e acredite, virá logo em seguida a manhã de alegria, porque vai nascer o sol da justiça, a estrela da manhã. Feliz. Entende isso? Por isso que Abacuque fala, gente, se a figueira não der, se a videira não der, se os animais morrerem, se for isso que ele tiver que fazer, eu me alegrarei nele será a minha alegria, que ele me corrigiu a rota da minha vida, corrigiu tudo da minha vida. Não despreze, pois
A disciplina do Todo-Poderoso, Ele fere, mas Ele enfaixa, Ele bate, mas as suas mãos curam. Provérbios 3, 11 e 12. Deus, corrija a minha vida. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Alguém diga amém. A razão porque muitos estão vivendo menos anos da sua vida, de experiências, de memórias, porque quebra isso dentro de casa, o ensinar do pai e da mãe, que projeta no corrigir do Pai Celestial, porque quem é filho, não membro de igreja, mas filho, porque o Senhor disse: eu sou pai, onde está a minha honra? Deixar Deus corrigir você. Olhe para cá, você não pode viver de qualquer maneira. O Senhor vai guiar a tua entrada e a tua saída, e Ele vai corrigir o teu caminhar. Interessante, eu anotei aqui, essa correção ela se revela através de um grande desafio. Não é o momento para falar sobre isso, só vou passar aqui. Essa correção se revela num sacrifício, num desafio dolorido. Perdoar. Consertar. Quem já passou por uma situação em que você não era culpado? Você não era o culpado. Levanta alto, não fica... É isso aí. Mas quem tem que consertar é você. Quando lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá consertar isso. Quem é que Deus está corrigindo? Você. Mas eu não fiz nada. Mas Deus está corrigindo você, e você vai ser muito feliz. Muito feliz. Posso continuar? 2. Deus tem que podar você. Tem. Hoje, a campanha hoje é o inverso, hein, gente? Vamos lá. Hoje é a campanha da dor. Deus tem que podar você. João 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. Ponto. Todo ramo que dá fruto, Ele poda. Fala para a pessoa do lado assim: Ele tem que podar você, para que produza mais fruto ainda. Por favor, você pode olhar para mim só um minuto só. Observa, olha. Não dá fruto. Dá pouco fruto, fruto pequeno, mas quer dar fruto. Quem sou eu, Senhor, mas quer dar fruto? Se prepara, Deus quer podar você, porque você vai dar muito fruto. Talvez Ele pegue e você dá uma chatadinha, uma chatada, uma comprimida assim, porque Ele tem interesse de produzir em você, na sua história, no seu testemunho, na sua vida, muitos frutos. Muitos frutos. A palavra podar no dicionário quer dizer impor limites.
No hebraico, katairo quer dizer limpar, limpar. Nós plantamos alface no recanto, lá para o retiro, plantamos 200 cabeças de alface para o retiro. Só que quem plantou foram os funcionários lá que trabalham, servente e pedreiro. E a ideia não é que eles parem o serviço para cuidar do alface, a ideia é que o alface... Mas eles falavam assim para mim: pastor, tem que limpar. Vai que limpar, vai trabalhar, não sei o que, você tá, né? Vai rebocar, tem que limpar o alface. Pastor, tem que limpar o pé do alface. Gente, mas vai perder um dia inteiro aí para ficar limpando pé de alface. Não deu nem 100 cabeças, né? E não cresceu como tinha que crescer. Quem está me ouvindo? Se não limpar, não cresce. Jesus pegou a toalha, o balde e foi em Pedro. O que Pedro falou? Não, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não limpar você, na hora Pedro falou: então limpa o corpo todo. Todo. Podar é limpar, limpar. Quem está me ouvindo? Mas olhe para mim, ele vai tirar o que talvez você goste, porque ele não gosta. Eita! Por isso que a igreja evangélica, ela pregou tudo errado. Ela tinha que pregar: deixa Deus podar você. Deus ia tirar o cigarro da pessoa, não era a doutrina da igreja. É como se eu gastasse um culto aqui para ficar falando de bebida alcoólica. Deixa Deus tirar, Deus é que vai fazer. Joguinho, ficar jogando, pornografia. Gente, sem brincadeira, você acha que a pessoa que vê pornografia não gosta? Gosta. Só que Deus quer tirar o que você gosta, porque Ele não gosta. O que você não gosta, você mesmo tira. A não ser que você tenha um problema aí. Se você tiver um problema, realmente, aí é um outro trabalhar de Deus. Porque uma pessoa em bom senso e com juízo sabe o que fere e o que não fere, o que é bom e o que não é bom, o que é mal e o que não é mal. Então o que Deus quer limpar para que dê mais fruto é o que você gosta, mas que Ele não gosta. Porque tudo me é lícito, mas por que não me convém? Porque Ele não quer. Quem está me ouvindo? Em alguns casos, e alguns aqui sabem do que eu estou a dizer, aqui, em alguns casos, Ele pede mais do que outros. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Ele pede de você tirar mais de você do que de outros. Então quem quer dar fruto, abre e deixa, Deus tira e me deixa sem nada, contanto que eu sirva e eu dê frutos. Três. Posso continuar? Deus tem que concluir o trabalho em você. Tem. É um negócio interessante, né? Eu falo aqui para vocês assim, eu gosto de falar assim, mas eu encho o peito para falar isso. Mas, gente, nem brincadeira, tem hora que eu dou risada de mim mesmo. Eu falo: Vanderlei, você é uma piada. Que eu falo assim: olha, eu estou na igreja há 42 anos. Não é nada. Para Ele, não é nada. Para a eternidade que eu vou viver com Ele, eu sou um menino. Não posso nem falar igual Paulo: eu era criança e agora não, continuo criança, aprendendo. 42 anos não é nada.
Ele ainda está trabalhando comigo. 42 anos. Talvez você olhe para mim e fale assim: já estava na hora de você criar vergonha. Ele não. Ele ainda está trabalhando comigo e não desiste de mim. E tem hora que ele pega leve comigo, tem hora que ele bate, porque ele ainda está trabalhando comigo. Quem está entendendo isso? Deixa Deus concluir esse trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele te levar às experiências que Ele tem para a sua vida. Quer ter mais, ser mais, viver mais, deixa Deus ir trabalhando o tempo todo na sua vida. Jeremias 18, 3-6, tem um detalhe importante nesse texto que você já leu e já ouviu diversas vezes, mas tem um detalhe importante aí nesse texto. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo, o vaso, não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Olha a mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Eu fiquei imaginando, porque quando ele chegou lá, para ele falar que era um vaso, já estava ganhando forma. Já estava ganhando forma, estava até para falar assim: uau, vai ser um vaso isso. Só que não saiu do jeito que ele queria. Ele amassou, ficou só barro. E aí ele falou: acaso não posso fazer como o oleiro fez com o barro, não com o vaso, porque o vaso deu errado. O vaso não deu certo. Quebrou, trincou, deu errado. Fala para a pessoa lá assim: não tem problema ter dado errado. Fala para a pessoa lá: não tem problema. Deus ainda está trabalhando com você. Fala alto, fala alto, fala alto. Deus ainda está trabalhando com você. É. Uau, meu Deus, estou perdendo. Então, mas eu ainda estou na mão dele ainda. Ele ainda está escrevendo a minha história. 42 anos. Mas eu ainda estou na mão dele, aleluia. E olha quantas vezes não sai do jeito que ele quer, mas ele vai trabalhando, amassando, amassando. Mas eu vou viver com ele toda a eternidade. Toda a eternidade. Vou concluir essa palavra aqui hoje com vocês: como ter mais, ser mais, viver mais. E hoje eu estou falando desse trabalhar, né? Desse trabalhar. Imagina um engenheiro explicando, falou: olha, nós descobrimos que quanto menor a árvore, ele usou uma palavra, eu não lembro a palavra que foi lá que o Wellington falou, da seiva, dos frutos, dos nutrientes. Quanto menor ela é, a absorção desses nutrientes é maior do que uma árvore enorme com poucos nutrientes. Então ela dá menos fruto do que uma que é menor e tem mais nutrientes. E às vezes a gente quer ser maior, e tem tão pouco de Deus. O ideal é ser menor e ter muito de Deus. Muito de Deus, muito. Então não fique triste se Deus tirou. Porque Ele tirou para que você fosse menor e tivesse mais dele, para você ter mais. Senhor, meu Deus, tive que ir lá para ouvir um negócio desse. Senhor,
42 anos para ouvir isso, tudo errado mesmo. A gente vai copiando os outros e vai achando que é assim, aí Deus fala, não, não é nada disso. Importa que você diminua, é importante isso, que você seja pequeno, porque você vai dar muito fruto, vai ter muita história, muita memória, muita vida em você. Quem já ouviu falar, não, nem anotei nada aqui, quem já ouviu falar do perfume lá, o alabastro lá, o perfume caro? Quem já ouviu falar? Qual o tamanho desse perfume? Quem já ouviu falar que ele é pequeno? E caro! É caro, pequeno e caro. É isso que Deus quer fazer com você, um perfume caro, um perfume extraordinário. Mas talvez a vasilha tenha que ser bem pequenininha, porque o perfume que está lá dentro é muito caro. Quem pode dizer amém? Vamos lá, termino. Primeira coisa aqui, para terminar aqui, como fazer para viver isso? O trabalhar de Deus em sua vida. Deus. Gênesis 3, 8 e o 10. 8 e o 10, vou pular aqui, vamos lá. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Aqui foi interrompido o trabalhar de Deus diário, contínuo, na viração do dia. Quem está me ouvindo? Mas em nós será restaurado o trabalhar de Deus na nossa vida, pela manhã, à tarde e no final da noite. Nós vamos buscar: Senhor, trabalha na minha vida. Não vamos nos esconder, não vamos correr, nós vamos falar: Senhor, trabalha hoje. Gente, olha, todos os dias nós vamos consagrar o dia para que Deus trabalhe na nossa vida, todos os dias. Pela manhã, o salmista diz: pela manhã tu ouvirás a minha voz, sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante ti, ó Deus. Pela manhã você vai clamar, pedir, suplicar o trabalhar de Deus na sua vida. E você terá mais, será mais e viverá mais, porque Deus irá trabalhar, continuar trabalhando na sua vida, como homem, profissional, pai, filho, patrão. O Senhor vai continuar trabalhando na sua vida. Alguém crê nisso? Deus vai trabalhar no seu interior, no seu exterior, no seu emocional. Deus vai trabalhar. Quantos querem isso? Quantos precisam que Deus trabalhe no seu emocional? Senhor, refrigera a minha alma, guia-me a pastos verdes, águas de descanso. Trabalha a minha vida, trabalha a minha vida, E esse trabalhar, fale comigo, tem que ser pela palavra. De novo, tem que ser pela palavra. Salmo 119, 25. Estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Palavra, olhe para cá, não tem como Deus trabalhar se não for pela palavra. Quem está ouvindo aqui? Olha, eu posso ter, não estou afirmando que tenho, posso ter
bons conselhos. Mas o trabalhar de Deus com a sua vida está na palavra. Na palavra. Fale comigo. O trabalhar de Deus será pelo Espírito Santo. Romanos 8:26, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha o Espírito Santo trabalhando. Olhe para cá. O Espírito Santo me conhece. Sabe da minha incompetência, porque é uma incompetência. Não saber o que pedir. Não saber o que falar, como se portar. Mas Ele é o meu ajudador. Jesus, quando foi, disse: Vanderlei, não vou deixar você na sua incompetência sozinho. Eu vou deixar o Espírito Santo. E Ele vai guiar você. E Ele vai ajudar você. E Ele vai auxiliar você. E com gemidos que não se explicam, Ele vai trabalhar em você. E olha, a igreja despreza a ação do Espírito Santo. Meu Deus! Meu Pai do céu, como pode abrir mão desse trabalhar? Por isso que Benihim escreveu: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Que pena que ele mesmo não deixou Deus continuar trabalhando. Que pena. Vamos lá. O trabalhar de pessoas em sua vida. Olhe para cá um instante. O profeta falou para Naamã, falou: Naamã, vá lavar, vá tomar um banho, vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Gente, ele na cabeça, na hora ali, é bloqueado tudo, você fica. E ele falou: não, se fosse para passar por isso eu nem viria. Não é isso que eu quero. Não, outra coisa, de onde eu vim, o rio é muito melhor que esse. Se fosse isso, água por água, lá é muito melhor que esse. Não. Os soldados dele falaram: Senhor, se o profeta não tivesse te pedido algo difícil, o senhor não faria? Senhor, vai lá e se lava. Na 7ª vez ele foi curado. Gente, tem um trabalhar de pessoas que Deus coloca na nossa vida. Sorte nossa! Que bênção! Que bênção! Pessoas que Deus coloca na nossa vida. Essa história é linda, eu sou apaixonado nessa história. Aqui eu já li essa história nem sei quantas vezes. Essa mulher para mim é extraordinária. Abigail. 1 Samuel 25. Eu vou ter que, gente, vamos lá, eu vou ler o 23, 24 e vou ler o 32 a 35, para ir rápido aqui, ó. Quando Abigail viu Davi, essa mulher é um anjo, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor, por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Que sorte, gente. Davi respondeu a Abigail, porque ela falou, hein? Falou verdades, falou. Talvez ninguém teria coragem de falar o que essa mulher falou para ele.
Falou: olha, pode ser que um dia o senhor sente no trono e o senhor vai ter sangue na mão. Falou para ele. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos, pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Sabe o que é triste? Você não deixar pessoas que Deus coloca na sua vida trabalhar na sua vida. E diz a palavra: Ele mesmo deu para você apóstolos, mestres, pastores, doutores. Ele deu profetas, deu, a fim de que haja um trabalhar na sua vida, trabalhar na sua vida. E nós queremos ser igreja sem esse trabalhar. E aí a gente interrompe um processo maravilhoso de Deus na nossa vida, que passa por usar pessoas que nos confrontam, que falam na nossa vida. E a minha pergunta para você como pastor: você tem alguém que fala na sua vida? Ou você não ouve ninguém? Tem pessoas que eu como pastor tenho que vir sobrenaturalmente falar. Tem que estar, e no meu caso é bem difícil, com aquela auréola. Tem que abrir aquela asa. Gente, eu não tenho. É só isso aqui mesmo. Mas Deus mandou vir falar com você. E quem tem ouvidos, ouça. Não o que eu digo, mas o que o Espírito diz à igreja. 2 Crônicas 20:20. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão êxito. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão trabalhar você. Último, primeiro é o trabalhar de Deus. Segundo, o trabalhar de pessoas. Terceiro, o trabalhar do tempo na sua vida. E acredite, isso é muito importante. Muito importante. Você tem que estar atento a esse tempo, esse time. Porque esse tempo passa. E você perde. Eclesiastes 3. Seria legal ler ele inteiro, né? Eclesiastes 3, 1, 2, pula para o 11 lá. Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é um trabalhar na nossa vida, gente. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar,
tempo de arrancar, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Fala para alguém assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa na sua vida. Fala para ela, fala aí. Fala, prega para ela, prega. Deus marcou o tempo certo para cada coisa na sua vida. Não adianta, não adianta. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz, porque Ele faz tudo em seu tempo. Eu queria chamar a sua atenção, eu vou terminar, um modo diferente do tempo trabalhar na nossa vida, ok? Então vamos lá. Para algumas pessoas, para quem está anotando aí, ó, para algumas pessoas, o tempo, por favor, não tem a ver com idade, por favor, senão você vai falar, nossa, não tem a ver com idade e nem com morte, não é isso que eu estou falando, tira isso da sua cabeça. Para algumas pessoas o tempo está curto, não é morte, não é idade, não é isso que eu estou a dizer aqui. Você já perdeu muito tempo, você não tem mais tempo. Quem ouviu isso? Alguns casos, olhe para mim, sua corda está esticada. Você perdeu muito tempo. O seu tempo é agora, já, hoje. Decida já. Você não tem mais tempo. Você sabe que é com você que eu estou falando. Você sabe. Para outras pessoas, há muito tempo. Deus está trabalhando com você de forma diferente. Olhe para cá. Alguns, a água está no pescoço, corre, porque o tempo está trabalhando com você e você não tem mais tempo. Outros, o trabalhar de Deus é uma semente. Está arando a terra, está lançando a semente, está cultivando, porque na hora que der fruto, vai dar muito fruto. Fale comigo: Senhor, pode demorar o tempo que for. Ninguém está falando? Senhor, pode demorar o tempo que for, mas não pare de trabalhar na minha vida. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Às vezes a gente é chamado ao reinado, né? Mas leva tempo para sentar no trono. Leva tempo. São 9 meses, gente, para nascer a criança. 9 meses. Tem um tempo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É uma gravidez de Deus na sua vida. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Palavra de hoje: como ter mais, ser mais e viver mais. Curva a cabeça.